Oi, gente, estamos de volta, minha gente, esta semana, mais uma lição, desta vez a lição de número 6, a mordomia da adoração. Esse tema é muito bonito, é muito lindo e chegamos já na lição de número 6. Vamos então para as partes principais. O que é adoração? Número 2, como adorar a Deus? E número 3, gestos e atitudes na adoração a Deus. Vamos estar versando esses 3 pontos principais da nossa lição de hoje. Objetivo geral: mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Objetivos específicos: primeiro, conceituar a palavra adoração. 2, explicar como adorar a Deus. E número 3, vamos pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Introdução. No Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa referência bíblica está em João, no capítulo de número 4, verso 23. Nesta lição veremos que, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas simplesmente em Cristo. E é isso que nós vamos ver agora, a partir desse momento da nossa lição. Vamos para a primeira parte principal. O que é adoração? Adoração vem do latim, adorationem, no sentido etimológico significa, olha o sentido, olha o significado: culto ou veneração que se presta a uma divindade. O sentido é esse. Para nós, os cristãos, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único que subsiste em 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade. No caso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento, vamos ver a adoração no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, a palavra hebraica shá ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Há ainda a palavra abade, que traz os sentidos de adorar, trabalhar ou servir a Deus. No entanto, o resumo que nós podemos aplicar nesse significado de abade, trabalhar, adorar ou servir a Deus, então a gente chegou na seguinte conclusão: que existe 2 formas da gente adorar a Deus: prestar serviço ao próprio Deus, prestar serviço a Deus e prestar um serviço ao próximo, né? Precisamos então compreender esse detalhe, que vamos também prestar serviço ao próximo. Então, quando a gente trabalha nesse sentido de abade, que traz, né, o sentido de adorar, de trabalhar, é muito profundo. Essa referência bíblica que dá essa conotação está em 2 Reis, capítulo 10, verso 18 a 23. Então, essa é a perspectiva de adoração na antiga aliança. O livro de Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Abinadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Essa referência está em Êxodo 24, verso 1. No Novo Testamento, o significado não vai mudar, né? No Novo Testamento, registra o verbo proscúneo, 59 vezes aparece. Então, ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Olha esse sentido. Há também o verbo proscunesa, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido,
A narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração na nova aliança. Outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra leiturgia ou liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Segunda parte principal, como adorar a Deus, em espírito e em verdade. Esses dois princípios, após ouvir de modo antecioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta, lá em João 4,19. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes que a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar, e em segundo lugar, como se deve adorar. Então, onde se deve adorar? Aí você vai ver aí, nesse ponto, para você passar para a sua classe. E em segundo lugar, o segundo princípio, onde se deve adorar? Então, além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Então, esses dois princípios a gente precisa trabalhar com muita seriedade e poder passar uma informação correta para os nossos alunos na nossa classe. Ponto 2, da segunda parte principal, com o culto racional, né? Então, a gente está fazendo como adorar a Deus, primeiro em espírito e em verdade, em segundo, com o culto racional. Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O objetivo do culto racional é este: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A última parte principal, que é a terceira, gestos e atitudes na adoração a Deus. Ajoelhar-se e prostrar-se. Olha só, são gestos de profunda reverência diante de Deus. Por exemplo, Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelhos adorando a Deus. Aí a Bíblia diz: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, olha um modo especial de estar na presença do Senhor, de joelhos e com as mãos estendidas, né? Com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Essa referência está em 1 Reis, capítulo 8, verso de número 54. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Então, esses gestos e atitudes, em primeiro é ajoelhar-se e prostrar-se. Segunda maneira, louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezavam em turnos, acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. Era uma verdadeira sinfonia e harmonia em louvor e adoração no templo, lá no templo de Davi. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E a última maneira e atitude de servir a Deus ou de adorar a Deus, a gente precisa aprender a glorificar a Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser. Essa referência está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Ora,
Se nós somos templo do Espírito, significa que ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos do que todo o nosso ser, isto é, todo o vosso corpo, alma e espírito. Coisa linda, hein? Portanto, o salmista lembra-nos de que nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, no Salmo 50, verso 14. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus o glorifica. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Portanto, minha gente, chegamos à conclusão do nosso assunto. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Oremos como Davi orou. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Salmo 139, versículo 1 e versículo 2. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você tenha uma ótima semana e uma ótima aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso vídeo e participar deixando o seu like. Que Deus abençoe. Até a próxima semana, Deus querendo, em nome de Jesus.